Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente vai começar a conversar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como é que você vai estudar através de mapas e resumos. E eu resolvi chamar você aqui para revelar algo que ninguém explicou ainda sobre como aprender o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o porquê e a importância de aprender sobre esse estatuto. Primeiro, a gente vai começar a conversar sobre duas verdades imprescindíveis para a sua aprovação em provas e concursos, onde nem mesmo esse tema ele seja cobrado, porque ele mesmo não sendo cobrado de forma explícita, ele ainda assim estará lá. Pode ter certeza. E eu vou te explicar agora o porquê e como a gente vai fazer. Então, vamos começar a conversar sobre o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá certo? Mas a gente vai conversar mais falando sobre o Estatuto, combinado? Então, vamos seguindo. Primeiro, eu preciso que você saiba que é uma lei até mais ou menos recente, né? 2015, não é tão antiga como algumas leis que nós temos ainda vigentes, que são de 1940, né? 2002, a nossa Constituição de 88. Aqui nós temos uma lei até mesmo, né? A gente vai chamar aqui de recente, 2015. Então vamos seguindo aqui, nós estávamos falando, né, de como aprender esse estatuto. Então aqui a gente vai descobrir como é que a gente vai aprender o Estatuto da Pessoa com Deficiência de forma fácil, de forma tranquila, sem ficar assombrado com um número gigantesco de artigos nesse nosso estatuto. Nós vamos aprender através de resumos e mapas. Claro que a gente vai bater bastante no ponto da teoria, né? Mas isso daí é um outro assunto. Aqui a gente vai trabalhar com resumos e mapas, porque fica bem tranquilo de você compreender. Tranquilo? E a gente estava falando já, né, sobre essas duas verdades imprescindíveis. Como é que eu posso trabalhar o Estatuto da Pessoa com Deficiência através dessas duas verdades? Você não pode sair dessa aula sem compreender. Não adianta só assistir a aula. Então você tem que compreender. Se for preciso, se for necessário, assista mais de uma vez e copie essas informações. Porque essas histórias aqui que eu vou contar para você, que eu vou relatar sobre o Estatuto, elas são necessárias para você compreender o estatuto e até mesmo o ordenamento jurídico. Olha a tamanha importância do nosso estatuto. Mas eu quero só já deixar bem claro aqui, para lhe deixar também um pouquinho de curiosidade, que eu deixei um super presente, um presente super especial de todo o coração, que você vai receber no final da aula. Então, você vai assistir a aula, você vai ter um aprendizado aqui bem interessante. A gente vai conversar bastante, mas eu também vou deixar um presente, porque quem é que não gosta, né, de ganhar um presente, uma lembrancinha, né, assim? Então, a gente vai ter, sim, um presente no final da aula. A nossa primeira verdade que a gente precisa conversar é sobre o estatuto, que ele nasceu, na verdade ele veio, nós recebemos esse estatuto através de um tratado internacional. Mas não é um tratado internacional qualquer, não é um tratado internacional aberto, é um tratado internacional de direitos humanos. Então, quando a gente fala de um tratado internacional que relata, que traz no seu tema os direitos humanos, ele tem uma força diferenciada. Tranquilo? Tá fácil de entender? Porque nós temos dois tipos de tratado internacional. O normal, por assim dizer, e o de direitos humanos. Esse nosso, ele é um tratado internacional de direitos humanos que foi recebido de uma forma diferenciada. E aqui é onde a gente vai trabalhar com a nossa segunda verdade aqui absoluta e que você não pode sair dessa aula sem compreender. Por quê? Porque por ele ter nascido de um tratado internacional de direitos humanos, ele foi aprovado, né? Ele foi recebido dentro do nosso ordenamento jurídico. Eu vou desenhar aqui a nossa pirâmide, ó. Ele foi recebido para dentro do nosso ordenamento jurídico com que força? Com essa força constitucional. E aí você pergunta, como assim, professora, força constitucional? Eu não estou entendendo, assim, como uma força constitucional de um Tratado Internacional de Direitos Humanos? Ele tem força de Constituição? Ele tem uma força
como se fosse, né, uma Constituição. Ele faz parte do bloco de constitucionalidade. Dentro desse bloco de constitucionalidade vai ter o nosso Estatuto, a Constituição e as emendas constitucionais. Então, entenda assim, a força do nosso Estatuto perante todo ordenamento. Por quê? Porque hoje o ordenamento que está abaixo da Constituição, abaixo dele, tem que observar o que diz o Estatuto. Significa dizer também que o nosso Estatuto ele alterou todo o ordenamento jurídico. Por quê? Porque aquilo que não estiver condizente com ele vai ter que se adequar, vai ter que alterar. Não é ele que vai alterar, não é ele que vai se mudar, se alterar, tá certo? Vai ser a própria lei, mesmo ela sendo mais antiga. Professor, mas por quê? Por que esse estatuto, ele é um Tratado Internacional de Direitos Humanos, foi recebido com essa força constitucional? Porque ele foi aprovado da mesma forma, né, tá lá na nossa Constituição, ele foi aprovado da mesma forma que se aprova uma emenda constitucional. Então, a Constituição, ela tem alguns parâmetros. Ela diz que para aprovar uma emenda constitucional, nós precisamos de quê? De 2 aprovações nas 2 casas de 3/5 dos votos. Então, foi assim que o nosso tratado foi recebido e aprovado. Então, ele foi aprovado como, né, da mesma forma que se aprova uma emenda constitucional e faz parte hoje do bloco de constitucionalidade. Quem faz parte do bloco? A Constituição Federal de 88, as emendas constitucionais e o nosso Tratado Internacional de Direitos Humanos, nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ele alterou um código importantíssimo, deixa eu colocar aqui até de outra cor, porque já está tudo colorido, né? Ele alterou o nosso Código Civil. Você sabia que o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou o Código Civil? Vamos ver, viu? Não se preocupe não que a gente vai ver, porque eu já estou adiantando aqui a matéria. Mas vamos seguindo. Então, a gente vai ter aqui, na verdade, como uma terceira verdade. A gente pode chamar assim como uma terceira verdade. Por quê? Porque o Código Civil ele foi alterado pelo nosso Estatuto, por esse Estatuto tão importante que a gente tem que aprender. Então, como eu disse a você, independentemente desse Estatuto cair na sua prova ou não, ele vai estar lá, nem que seja de forma implícita. Por quê? Porque ele alterou o ordenamento. Ele alterou o Código Civil quando trata da capacidade das pessoas, tá certo? Nesse momento ele fez essa alteração, ele fez essa mudança no Código Civil. E aí vamos para o nosso Você Sabia? Você sabia? O que é que nós vamos falar aqui? Você sabia? Você sabia que a pessoa com deficiência, ela pode casar? Você sabia que a pessoa com deficiência pode escolher, pode determinar os números dos seus filhos, quantos filhos ela quer ter? Você sabia que a pessoa com deficiência ela pode adotar e ser adotada? Ah, professora, ser adotada eu já sabia, porque eu conheci uma pessoa, eu mesma fiz a adoção de uma pessoa com deficiência. Pois é, mas hoje, através do nosso estatuto, a pessoa com deficiência ela pode fazer adoção. Você sabia disso? Pois vamos continuar que a gente vai conversar mais sobre isso já já. Então vamos seguindo aqui, ó. O nosso estatuto ele traz um tema muito sério. Você já viu que o assunto ele é sério, ele é muitíssimo relevante. Aqui não é nem só relevante, ele é muitíssimo relevante. Mas geralmente as pessoas estudam também com muita seriedade, acabam não absorvendo todo o conteúdo. Por quê? Porque trabalha, né, esse momento de estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência de forma muito séria, de forma muito centrada. E aí deixa, né, o assunto, às vezes não entra na cabeça, você não absorve todo o conteúdo. E aqui, a proposta que eu tenho para fazer para você é a gente estudar entendendo, estudando o nosso estatuto com alegria. Por quê? Porque a gente absorve de forma mais fácil. Por isso que eu trago os mapas da aprovação, eu trago resumos, porque fica mais leve o nosso estudo, tá certo? Você vai ver até que os nossos mapas, eles são engraçados, são engraçadinhos, são todos bonitinhos, coloridos. Para quê? Para ficar mais fácil o entendimento da matéria. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? O que é que vai ser visto? Os mapas da aprovação,
Você vai ter um material também resolução de questões e você vai ter aulas resumo. Esse material aqui vai estar no nosso material que eu vou falar para você mais adiante. Ele vai conter tudo isso e ainda vai ter o conteúdo teórico exclusivo do direito, né, dentro do ordenamento jurídico, o estatuto da pessoa com deficiência. Então, vamos seguindo aqui. Primeiro, eu vou falar para você um pouquinho sobre a minha experiência. Por que é que eu vim, né? Por que é que você parou para me assistir? Por que é que eu parei para fazer essa aula para você? Porque eu já dei aula em vários cursinhos. Eu já dei aula nos cursinhos chamados Tiradentes, Prime, Gustavo Brito, Olá Amigos. Eu já passei aí por muitos cursinhos. E aí eu resolvi fazer essa metodologia de forma diferenciada, porque dentro de um curso você segue regras e lá eles determinam o número X de aulas. Aqui não. Aqui a gente conversa à vontade, aqui eu posso colocar quantas aulas eu quiser, eu posso direcionar o nosso assunto para os mapas de aprovação, eu posso colocar questões comentadas, posso trabalhar a teoria de forma bem tranquila, posso acrescentar novidades para você, posso colocar no final de cada módulo um resumo. Para quê? Para você fixar a matéria e também para você utilizar essas aulas resumo nas vésperas das suas aulas, das suas provas, das suas metodologias que você vai seguir. Então, eu posso fazer da forma como eu achar que agrada melhor o meu aluno. Fora que o nosso contato ele é sempre muito presente. Eu estou sempre respondendo os directs, eu sempre estou dando atenção aos meus alunos. Nós temos um contato muito mais direto do que até mesmo nas aulas presenciais, tá certo? Então, aqui é um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho já uma especialização em tecnologia e educação à distância, que eu fiz de 2012 a 2014. Fiz especialização em política e sociedade pela Universidade Barão de Mauá. Essa de tecnologia e educação à distância eu fiz pela Universidade da cidade de São Paulo. As duas foram de 2012 a 2014, eu fiz as duas ao mesmo tempo. Estou fazendo agora uma especialização em Direito e Processo Civil. Comecei em 2017, já era para ter terminado, né? Mas estou concluindo. Estou fazendo agora um MBA de Gestão de Pessoas e Liderança pela Faculdade São Luís. Eu comecei em 2018, que já era para ter concluído também. E aí as coisas, né, estavam bem tranquilas. Estou fazendo uma especialização no MBA e resolvi fazer um mestrado. Por que não? Né? Aí eu pensei, por que não? Aí comecei a fazer um mestrado em Política e Sociedade agora, no ano de 2020. Aproveitando esse momento tranquilo, né, de muitos estudos, a gente resolve sempre se capacitar mais. Então, por isso que eu trago esse assunto aqui para você, né, já tenho minha graduação, sou advogada de carteirinha, com carteirinha da OAB e tudo, tenho especialização em MBA, estou fazendo agora o meu mestrado, certo? Deixa eu apagar aqui e nós vamos seguindo. Então, primeiro a gente vai conversar só um pouquinho rapidamente o porquê que eu resolvi deixar, né, de dar aula em todos esses cursinhos preparatórios para concurso e fazer isso por conta própria. Por quê? Porque no cursinho, como eu estava dizendo a você, lá você tem uma metodologia mais restrita, você tem uma carga horária restrita a seguir. Aqui não, aqui se o aluno manda um direct para mim no Instagram e pede, professora, eu preciso fazer um concurso e está trazendo esse assunto e eu preciso de uma explicação mais profunda, mais aprofundada, mais direcionada. A gente faz uma aula e coloca no nosso curso, não tem problema nenhum. Preciso de resolução de questões sobre determinado assunto que está lá, mas não está do jeito que eu preciso, porque essa prova é só certo e errado, então as assertivas são ABCDE. A gente faz material e vai sempre acrescentando. Então é um diferencial que a gente tem aqui, que eu não tenho como mexer quando sou apenas a professora de um cursinho. Aqui não, aqui nós vamos trabalhar juntos, é uma coisa nossa. Fora que num cursinho preparatório para concurso, eles lá, as cargas horárias, elas são bem sobrecarregadas. Eu não tinha tempo realmente para a família, para os meus filhos, para mim. E aqui a gente tem muito mais tempo e a gente consegue produzir muito mais. Você tem muito mais conteúdo, você tem muito mais informações,
pessoas têm muito mais direcionamento do que o professor que fica rodando em 2, 3 cursinhos e tentando, né, suprir a necessidade de todos. Aqui o contato é mais 1 a 1, tá certo? Tendo dúvida, precisou de alguma informação, manda e-mail, manda direct. Tem o grupo que eu tenho de direito administrativo para concurso também, que está lá no Telegram. Então a gente vai sempre conversando, tá ok? E vamos começar a trabalhar? Então vamos aqui, ó. Nós vamos ver agora como é que se trabalha dentro de um mapa. Um dos mapas mentais que você vai encontrar é este aqui. Quando eu falei para você que a pessoa com deficiência, ela pode sim hoje decidir, olha que maravilha. A pessoa com deficiência, essa deficiência dela não afeta mais a capacidade, a plena capacidade civil da pessoa. Por quê? Porque antes nós tínhamos a pessoa com deficiência como uma pessoa excluída da sociedade. Às vezes era totalmente excluída da sociedade, deixada de lado. Ela era muitas vezes trancada dentro de casa. Por isso que eu já ouvi algumas pessoas, né, de certa idade falando, mas hoje em dia nós temos mais pessoas com deficiência do que tinha no meu tempo, do que tinha antigamente, em 1900 e não sei quando. Não era que tinham menos pessoas com deficiência, acontece que elas ficavam trancadas dentro de casa. Então você não via no shopping, você não via no cinema, você não via na rua, você não via na padaria. Hoje elas estão não só comprando, como elas estão trabalhando. Muitas vezes você vai no supermercado e quem lhe atende é uma pessoa com uma deficiência, seja uma síndrome de Down, seja uma deficiência auditiva, e elas estão lá. Elas fazem parte hoje da força produtiva da sociedade. Olha que diferença. Por isso que se vê mais, né, nesse nosso dia a dia as pessoas com deficiência. E elas são nós somos eles. A sociedade ela é uma só. Então, hoje, a pessoa com deficiência pode sim decidir sobre o número de filhos que quer ter. Você não pode decidir, eu posso decidir, todos nós podemos decidir. E de ter acesso a informações adequadas sobre a reprodução e o planejamento familiar. Esse ponto é um ponto muito delicado. Por quê? Porque esse ponto aqui era para todos nós, independente da classe social, do estudo, do conhecimento, era para todos nós termos acesso a mais informações aqui sobre planejamento familiar. Ter filho é maravilhoso, eu não estou dizendo que não é, tanto é que eu tenho vários, né? Não tenho nenhum nem dois, eu tenho 3. Mas tem que haver um planejamento familiar. Por quê? Porque existem os custos, existem horários, existe uma organização, uma estrutura a ser trabalhada. A pessoa com deficiência também, ela pode conservar a sua fertilidade. Ela pode querer ter filho ou não, mas ela também tem que conservar a sua fertilidade. É vedado, olha aqui, ó, sendo vedado, aqui tem um N a mais, viu? Sendo vedada a esterilização compulsória, ou seja, deixa eu tirar esse ainda aqui, vedada. Ou seja, essa esterilização compulsória existia muito para caso a pessoa com deficiência fugisse de casa, né, não engravidasse ou não engravidasse ninguém, caso fosse homem ou mulher, não viesse a ter filhos. Então, o que eles faziam? Eles faziam a esterilização compulsória. Hoje é vedado. E o que é esse compulsório, professora? É obrigatório. O compulsório é o forçado, obrigatório. Mas se a pessoa quiser, se ela quiser, beleza. Se você quiser, beleza. Se eu quiser, tudo bem. Mas não pode ser forçado. Ninguém pode ser forçado, né, a perder a sua fertilidade. Então, aqui, né, as ilustrações da família. A família, ela é uma família ampla, uma família aberta. As pessoas com deficiência também têm os seus direitos sexuais e reprodutivos. Podem casar ou então construir, né, ou constituir uma união estável. Por quê? Porque ela pode querer casar ou então ela pode só querer morar junto. Pode querer, né, constituir aqui uma união estável. Exercer seu direito à guarda, à tutela e à curatela e até mesmo à adoção.
Olha o que eu falei para você. Lembra que eu lhe disse que a pessoa com deficiência, ela tanto pode ser adotada, e aí você concordou porque você já sabia, como ela pode adotar, né? É o eu quero adotar, ela tem um direito a adotar, é o direito à família, é o direito a essa comunidade familiar, né? Esse direito a essa situação comunitária. Deixa eu sair aqui do meio só rapidinho. Pronto, ó. Por fim, ó, o direito à família e à convivência familiar e também à convivência comunitária, tá certo? Isso tudo faz parte do direito da pessoa com deficiência. É o nosso direito, é o direito deles, é o direito da sociedade, é o direito, ele é um só. Vamos seguindo? E trazendo aqui uma ideia para você, né? Um assunto bem interessante, que é o desenho universal. Você já compreendeu sobre a situação, né, de reprodução, de filhos, de formação de família. E agora, o que é esse desenho universal? O desenho universal, como traz aqui no texto, ele é de um autor americano e ele diz assim, ó, é a criação de ambientes e produtos que podem ser usados por todas as pessoas na sua máxima extensão possíveis. Como assim, professora? Significa dizer que aquele produto, aquele material, ele pode ser usado por uma pessoa que tem uma deficiência visual, auditiva, motora, tá certo? Por exemplo, as construções hoje, os prédios, as casas, elas já vêm, né, muitas vezes com desenho universal. Os prédios públicos que não têm um desenho universal, eles fizeram adaptações, mas os que forem construídos a partir da nossa lei, eles têm por obrigação a ter esse desenho universal, ou seja, a rampa de acesso, o piso tátil, as informações sonoras, as informações táteis, para eles saberem o número do elevador, o caminho a seguir, tudo feito para dar esse contorno de desenho universal. As portas mais largas para o acesso de cadeira de roda. Então, é chamado, né, de Universal Design. É um termo que foi usado pela primeira vez nos Estados Unidos por Ron Mace, em 1985. Olha só que ano é do nosso estatuto. Muitos anos depois, né? Em 85, nos Estados Unidos, eles já estavam conversando sobre esse desenho universal. O arquiteto que articulou e influenciou uma mudança de paradigmas dos projetos de arquitetura e design. Então, hoje, as construções elas têm essa aprovação e quem é do ramo da arquitetura sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque os prédios hoje eles têm que observar esse desenho universal. Então, a questão deve se projetar para todas as pessoas, incluindo com deficiência. Por quê? Porque você pode não ter nenhum tipo de deficiência. Mas, por um exemplo, Deus me livre que aconteça, mas ou alguém que você conhece, né? Escorrega no banheiro e torce a perna, nem quebra, mas torce a perna, precisa usar muleta. Então, se as portas elas são estreitas, é difícil você entrar dentro do quarto, você ir da sala para a cozinha de muleta, quiçá de cadeira de rodas. Então, entenda que esse desenho universal, ele querendo ou não, é para todos nós. A gente, se Deus quiser permitir, nós vamos ficar o quê? Idosos. Quanto mais idosos, significa dizer que estamos vivos, estamos vivendo mais tempo. E vamos precisar de quê? Daquele andador, ou então de muletas, ou de cadeiras de rodas. Então, todo esse traçado, a gente não compra um apartamento, uma casa pensando nisso. Quem é que compra uma casa pensando, ai, mas se eu precisar de cadeira de rodas, ninguém compra. Por quê? Porque não está na sua meta, não está na sua visão, mas essa ideia do nosso estatuto é de já ser pensado sobre isso. Então, a ideia do desenho universal, ele veio a partir disso, da prática de que os ambientes e produtos, eles não sejam para excluir a pessoa com deficiência, e sim para incluir. Os custos não se alteram se na escolha do projeto, edificação, mobiliário, já for pensado para que atenda a necessidade de todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, inclusive uma gestante. Bota uma gestante de 8 meses de gestação,
né? Que eles contam agora por semanas, eu sou da época dos meses. Bota para subir 8 andares de escada, tá vendo? Não é complicado? Bota uma pessoa que tá com uma dor severa nas costas para entrar num banheiro super apertado, ela morrendo de vontade de fazer o número 1. Imagina só, se contorcendo lá para ir fazer um xixi. Já pensou a confusão? Imagina um idoso para ir de um local, da sala para a cozinha, que é cheio de degrau, é um labirinto, a porta é estreita. Então, assim, eu não estou falando de pessoas com deficiência, mas pessoas com mobilidade reduzida, com pessoas que estão naquele momento ali precisando de quê? De um desenho universal em todos os ambientes, em todo e qualquer ambiente, não é assim? Então, aqui outro mapinha, ó. Estatuto da pessoa com deficiência, então são considerados especialmente vulneráveis as pessoas com deficiência. Lá no nosso artigo 5º parágrafo único, ele diz assim, ó, as crianças, os idosos, as mulheres e os adolescentes, né, antes de 18 anos, adolescentes. Artigo 10, ele fala será considerada vulnerável a pessoa com deficiência na situação de quais situações? Está lá no artigo 10, parágrafo único. Calamidade pública, de risco e de emergência. Então, não confunda essas duas situações. São considerados especialmente vulneráveis a quem? Quem são essas pessoas? Criança, idoso, mulher e adolescente. Que faz a palavrinha, né? Cima. E será considerado vulnerável a pessoa em quais situações? Calamidade pública, risco e emergência. Tranquilo? Então vamos seguindo, que a gente tem muita coisa para conversar. Atendente pessoal. A gente vai falar da atendente pessoal aqui, mas ela pode ser uma pessoa da família ou não, né? Geralmente tem alguém da família, quando as pessoas elas são mais carentes, sempre tem uma pessoa da família que vai auxiliar. Quando a pessoa tem uma condição, ela paga um auxiliar de enfermagem, uma pessoa formada, uma pessoa treinada para fazer essa ajuda da pessoa com deficiência, ou então da pessoa que esteja naquele momento necessitada. A atendente pessoal é uma pessoa membro da família ou não, que com ou sem remuneração, aqui ela pode ser sem remuneração, pode ser com remuneração, mas ela assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias. Aqui está sendo excluído as técnicas ou procedimentos identificados como profissão legalmente estabelecida. Então, entenda o seguinte, pode ser uma pessoa com cursos de primeiros socorros? Pode. Aqui eu não estou trabalhando com técnico de enfermagens, enfermeiros, médicos, profissionais da saúde. Aqui é uma pessoa de atendente pessoal, então a gente precisa fazer essa diferença, tá certo? Tenha muito cuidado com isso. Para o exercício de suas atividades diárias, banho, higienização, alimentos, por isso que elas são remuneradas ou não, tranquilo? Aqui é o profissional de apoio escolar. É a pessoa que exerce a atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares. Auxilia na hora de fazer as atividades, na hora de ir ao banheiro, na hora do lanche, para realizar alguma prova, alguma atividade em grupo. Essa pessoa ela está ali para fazer todo esse auxílio. Nas quais que se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e também nas privadas. Aqui também vão estar excluídas as técnicas ou procedimentos identificados como profissionais, né, como profissão legalmente estabelecida. Não sendo uma profissão legalmente estabelecida, né, que são essas pessoas que elas vão estar excluídas desse profissional de apoio escolar. No mais, ela vai atender às necessidades básicas dessa criança ou do adolescente ou até mesmo do adulto que continue os seus estudos. Então, mesmo que a escola tenha todo o acesso às crianças, é importante analisar a ajuda desse profissional. Por quê? Porque esse suporte vai fazer a diferença na vida escolar desse aluno.
ajudando também na vida familiar e profissional, pois vai fortalecer as estruturas emocionais, dando equilíbrio, vai fortalecer até mesmo a personalidade dessa pessoa com deficiência, que vai se sentir mais capaz, vai se sentir também mais à vontade de realizar a sua profissionalização, seus estudos, para a pessoa se sentir com mais vontade de viver, de crescer, de ser feliz. Então, sem esse apoio, é tudo muito mais difícil, principalmente para uma pessoa que já tem as suas limitações pessoais. Então, todo aquele caminhar dentro da escola, aquela escolarização, ela é dificultada se não houver o apoio escolar. Por isso que é imprescindível que haja. Aqui, pessoal, a gente vai falar da acompanhante. O acompanhante aqui pode ser aquela pessoa que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, ela vai fazer esse acompanhamento, ela vai dormir com a pessoa, né, nesse tratamento ou exames, ela vai estar ali no dia a dia, vai acompanhar, e pode ser a mesma pessoa que seja atendente pessoal ou então uma outra pessoa que vá fazer esse exercício, tá certo? Então, o que eu tenho para dizer aqui? Se você quiser aplicar tudo isso que eu estou lhe ensinando aqui sozinho, tranquilo, você vai conseguir. Só seguir passo a passo aqui, trabalhando sempre com alguns resumos, com mapas, ajuda bastante. Do mesmo jeito que quem me acompanha vai conseguir, mas você aqui tem a oportunidade exclusiva de ter a minha ajuda e a minha experiência, que é o que a gente já vem conversando. E eu quero lhe perguntar agora uma coisa muito importante. Eu tenho 3 bônus para te dar aqui. Então, você vai escolher qual bônus você prefere. Você vai me mandar a mensagem que fica aqui numa caixinha do lado aqui do vídeo. E você vai me dizer se você quer de bônus o mapa da aprovação por assunto. Se você vai querer 800 questões gabaritadas, são 800, pessoal, não é 80, não, 800, viu? Ou se você vai querer as aulas resumo de cada módulo. Resumo foi ótimo, né? As aulas de resumo de cada módulo. O que é que você prefere? Você prefere o bônus A, você prefere o bônus B ou você prefere o bônus C? Manda aqui na minha caixinha que a gente vai ver qual fica melhor para lhe entregar, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte. No bônus A, você vai ter os mapas da aprovação, combinado? No bônus B, você vai ter mais de 800 questões gabaritadas. E no bônus C, aulas de resumo de cada módulo. Então, cada módulozinho, a gente trabalha um assunto e aí eu faço uma aula resumo. Para quê? Para que você possa assistir essas aulas, rever essas aulas antes da data da sua prova. Combinado? E aí, o que acontece aqui, pessoal? Vou logo lhe dizer a verdade. Tem muito aluno que pede essas 800 questões. Por quê? Porque você tem que ver a teoria, mas você precisa aplicar a teoria com a prática. E a prática aqui são as questões. Mas eu sei que tem muito aluno que vê esses mapas e fica doido, porque desenho é mais fácil de você compreender. Principalmente quando a gente trabalha com diversos, né, desenhos e vai trazendo as informações. Visualmente é mais fácil. Você tem a teoria, você vai para o mapa e você dá aquele, né, aquele estalar de agora eu já sei. Não é assim que acontece? E aí eu vou lhe entregar os mapas da aprovação e vou lhe entregar as 800 questões gabaritadas para você treinar tudo que você for assistindo aqui em teorias, tá ok? E aí eu não vou, né, deixar você todo triste, deixar de fora as aulas de resumos a cada módulo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui a nossa conversa, né? Não sei se você mandou, não sei se não mandou aqui na caixinha as informações, qual é o bônus que você quer, mas eu vou te entregar os 3 bônus para a gente não ficar discutindo aqui qual que é mais interessante, se são os mapas, as questões ou os resumos.
mas eu vou te dar os 3 para você sair satisfeito, não dizer que eu fui ruim e segurei bônus nenhum. Tranquilo? E aí, cada bônus a gente poderia, né? Eu não vendo, mas poderia facilmente a gente cobrar o valor de R$ 49,90, tá certo? Por cada bônus desse. Dos 3 bônus aqui, eu já teria R$ 149,70. O projeto completo de atualização jurídica do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele poderia, né? Aqui não vai ser esse valor hoje, mas ele é vendido por R$ 497. E hoje eu vou te entregar da seguinte forma. Olha o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. Tá tudo certo, eu acho que eu fiquei no meio, mas eu vou lhe explicar. Para a gente não perder o ritmo. Vamos lá. A atualização jurídica eu não vou lhe entregar por R$ 497, tá certo? Você está aqui até agora comigo, o que eu vou fazer? Vou lhe entregar por R$ 197, tá bom? Não? Ou tá? Cada bônus R$ 49, tá ok? E aí você teria o quê, ó? R$ 149 de bônus, mais R$ 197, tudo por R$ 197. Ficou bom ou não ficou? Diga pra mim, ficou bom ou não ficou? Manda na caixinha. Tudo isso poderia ficar por, mas não vai ser, R$ 346, tá certo? Não vai ser R$ 346,50, e sim vai ficar em 10 parcelas de R$ 9,79, ou seja, os 3 bônus e o curso completo por R$ 97,90. Fechado? Tá tranquilo? Ah, professor, não acredito não. Só isso, só isso. Ó, aqui, não dá nem o pão do mês, né? R$ 9,50 por mês, não dá nem o pão. Vou nem falar do café. E aí, você pode também dar uma olhadinha se lhe interessar. Nós temos o livro sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, vendido lá na Amazon. Tá aqui a capinha dele para na hora que você bater o olho já saber qual é. Dentro dele tem mapas também, tem resumos, tem muito material dentro do nosso livro. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer que ficou até agora. Olha só a pergunta. O que é? O que eu tenho para lhe perguntar? A pergunta é: isso é tudo? Ah, quer dizer que eu vou levar o curso, vou ganhar 3 bônus, mas é tudo? Claro que não. Por quê? Porque você esqueceu do seu presente. Você esqueceu do seu presente, não esqueceu? Olha aqui a fotinha do presente, coisa linda. Não acredito não. Esqueceu do presente, tô sabendo. Como é que eu faço para adquirir meu presente, professora? O que é que eu faço agora? Você vai lá me seguir no Instagram, @prof.anafabian, Fabian, termina com N. Ah, é Fabian com N, é com N. E me manda um direct com a frase: eu quero meu presente de atualização jurídica sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Professora, se eu não decorar, aproveita e manda agora, né? Para não esquecer. Então, você, para ter direito ao seu presente, para receber o seu presente, você me segue lá no Instagram e manda a frase lá no direct. Vai lá no direct, manda a frase que eu vou mandar para você esse seu presente. E ele é secreto, não vou contar. E para as pessoas que têm medo de comprar na internet, que acontece, você pode pagar no boleto. Por quê? Porque tem gente que não confia colocar o cartão de crédito. E eu respeito isso, tá certo? Tá super tranquilo para mim. Então, se você tem medo de colocar seu cartão de crédito ou não tem cartão de crédito, você pode pagar no boleto. Se pagar no boleto, paga, né? Não tem como pagar parcelado no boleto. Mas o valor é tão tranquilo que dá para você fazer de forma bem confortável. E também você vai ter 7 dias de garantia. Por quê? Porque caso você precise do seu dinheiro por qualquer motivo, ou então porque aconteceu alguma coisa, quer o dinheiro de volta, não precisa explicar nada. Você clica lá e pede seu dinheiro, tá bom? Não tem, eu tenho que dizer o porquê, tenho que ligar, falar com alguém. Não, tudo online, clicou, quero meu dinheiro, recebe, pronto. Se quiser comprar de novo, pode comprar de novo, tá ok? Mas eu não garanto esse valor, tá certo? Esse valor é só para minha turma de agora, tranquilo? Então, precisou do dinheiro por qualquer motivo, pode pedir. É integral que você recebe, sem desconto, até 7 dias da data da compra.
Passou de 7 dias, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, professora, precisa esse dia de volta. Aí não dá, né? Vamos combinar, você tem 7 dias. Eu vou voltar aqui para lhe passar o valor, ficamos com esse valor aqui, não foi? Combinado? 10, mas risquei todo torto, tá de rosa. Ficamos em 10 parcelas de R$ 9,79, né? Ou então o boleto que você vai gerar, eu acredito que ele cobre R$1 pelo boleto, se eu não me engano. Então, R$ 97,90 ficaria R$ 98,90, quase certeza. Mas não passa disso, não chega a R$100. Então, você pode gerar seu boleto, pode parcelar no cartão e a gente se encontra onde? A gente se encontra dentro do curso e a gente se fala lá no direct. Combinado? Te encontro lá.